Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao meu canal Você Sabe Tudo Sobre História. Dessa vez, não é uma videoaula sobre Enem, não é uma videoaula sobre vestibular, não é uma videoaula específica de assunto de história, mas tem a ver com história. Essa videoaula, ela foi baseada, ela foi pensada em alguns questionamentos dos meus alunos, que me perguntaram, professor, por que o senhor não cria um canal sobre gameplay, mostrando o senhor jogando, que eu sei que o senhor gosta de jogar videogame. Então, por que o senhor não cria um canal sobre gameplay? Aí eu fiquei pensando assim, será que seria de acordo com um canal de história, eu ficar mostrando gameplay? E aí eu tive uma outra ideia. De vez eu ficar mostrando gameplay, que tal contar a história dos videogames? Então, a partir desse vídeo, nós vamos ver uma sequência de vídeos sobre a história dos videogames, desde a crise do videogame, como é o caso dessa videoaula, até a ascensão do Nintendo 8-bit, a ascensão do Sega Genesis e a grande briga de consoles entre Mega Drive e Super Nintendo durante os anos 90. Mas o foco dessa videoaula é sobre como a indústria do videogame entrou em crise em 1983. Então, se você quiser saber como tudo isso aconteceu, de acordo com a história, não saia daí. Antes que você assista essa videoaula, eu gostaria que você deixasse aí o seu like, que você se inscrevesse no meu canal e que compartilhasse meus vídeos, porque isso ajuda muito ao crescimento do canal e isso faz com que o YouTube perceba que o meu canal está ajudando várias pessoas. Então, não esqueça aí de se inscrever, tá bom? O crash de 1983 levou, além de várias empresas de videogame, várias lojas que comercializavam videogame a falirem. Mas o que levou a essa crise? Imagina que até 1983, várias indústrias copiaram a Atari. Várias indústrias copiaram os jogos da Atari. Quer dizer, o mercado ele ficou saturado e a indústria entrou em colapso. Só para você ter uma ideia, a Atari nessa crise perdeu em torno de $500 bilhão. Só para você ter uma ideia. Tá? Então quer dizer, professor, mas a Atari ela tentou fazer na década de 90 o Jaguar. O que você vai ver que houve uma crise, houve quase o fim da era dos videogames. Então o foco é o que levou essa crise toda. Tá? Então um dos pontos é a grande quantidade de videogames no mercado. It's Donkey Kong, the arcade sensation, and now you can play it at home. Hang on, sweetheart! I'm gonna save ya! Now you can play Donkey Kong on your ColecoVision, Atari VCS, or Intellivision video game system. Donkey Kong has multiple screens, just like the arcade game. You're not gonna stop me, you stupid ape! Play Donkey Kong on your ColecoVision, Atari VCS, or Intellivision video game system. Só por volta de 1982, você tinha em torno de 5 videogames lançados. Olá, eu vim para mostrar Odyssey. Você sabe o que é Odyssey? Odyssey é um novo e fantástico videogame da Philips. Pode ser ligado num televisor como o seu. É programável e vem com tudo o que você precisa para jogar. Inclusive um teclado alfanumérico. É realmente notável. Dezenas de jogos com muita ação e emoção. Jogos esportivos, educativos, estratégicos e os incríveis jogos de ação. Todos capazes de surpreender a sua fantasia. E muitos outros jogos virão. Não esqueça, Odyssey, o videogame da Philips. Quer dizer, isso acaba o quê? Deixando o mercado cada vez mais saturado.
Sim, professor, mas isso é um motivo para entrar em crise? Não, tem um outro motivo. Como muitas empresas copiaram os jogos do Atari, então você teve jogos que foram criados sem nenhum controle de qualidade. Não é à toa, gente, que quando eu for falar da videoaula sobre o surgimento da Nintendo e a ascensão do Nintendinho, pode ver que nos cartuchos da Nintendo tem assim, selo oficial, selo de qualidade. Quer dizer, quando a Nintendo colocava selo de qualidade, quer dizer que aquele jogo ele foi aprovado. Né? Não quer dizer que todos os jogos de Nintendo eram bons, tinha muita porcaria. Mas pelo menos funcionava. Como assim? Você tinha videogame, você tinha jogos que você comprava e não sabia se ele funcionava. Então você tinha jogos, por exemplo, do Endurance, que é aquele de carro, que é do Atari. Enduro for the Atari 2600. Can you Enduro. Designed by Larry Miller for Activision. Que várias empresas copiaram aqueles jogos. As capas eram diferentes. Né? Tinha lá da CCE, então às vezes só tinha capa, não tinha nenhuma informação do que era aquele jogo. Eu não sei se você lembra, você que já jogou Atari, que tinha aqueles cartuchos, que tinham aqueles códigos que você colocava, tinha assim, que tinha um código que você colocava pro lado, letra A, letra B era tal jogo. Aí você fazia você combinava, não é? 1 e 2 é tal jogo, aí você mudava lá a chavinha. 1 e 3 era tal jogo. Então, quer dizer, não tinha controle nenhum. E, quer dizer, além de não ter controle nenhum, as próprias capas, elas não te incentivavam a comprar um jogo. Você não tinha uma ideia que aquele jogo era bom, então por que jogar aquele jogo? Pessoal, como assim? Imagina, por exemplo, quando você pega, eu vou te mostrar a capa, dá uma olhadinha aí, dessas capas para o Nintendo. Você tem Tartaruga Ninja, né? Olha a capa aí, né? Double Dragon. Então você vê que a Nintendo, ela caprichava. E outra coisa, quando você olhava para trás, né? Você olhava e você tinha ali, no caso, imagens do jogo. Quer dizer, isso foi uma das estratégias que a Nintendo conseguiu levantar o mercado. Eu vou deixar melhor para a próxima videoaula. Né? Então, quando você... outra coisa, não quer dizer que todas as capas também de Nintendinho eram boas. Quer ver? Dá uma olhadinha aí nessa capa do Mega Man, do NES, do Mega Man 1. Dá uma olhadinha na capa japonesa. Olha que perfeição, que coisa bonita. Agora, dá uma olhadinha na capa do Mega Man na versão americana. Olha aí. E eu cheguei a ver essa capa numa locadora que tinha aqui chamada Soft Game. Olha a capa podre, o Mega Man é podre. Né? Mas o NES não é foco agora. Né? A gente vai ter muitas curiosidades sobre o NES. Então, se você olhar, não é, jogos que não tem qualidade nenhuma, capas de jogo péssimas, às vezes era o mesmo jogo com capas diferentes, jogos que não funcionavam. Então, isso acabou incentivando, não é, a crise dos videogames na década de 80. Outra coisa que ajudou muito a essa crise, por exemplo, nesse período não existia revistas dando dicas. Sim, gente, na década de 80 não tinha. Então, às vezes os jogos, você sabe que os jogos eram os jogos de Atari, Odyssey, eles eram jogos difíceis. Até quando você for ver de Master System, do Nintendinho, são jogos difíceis. Então, já na década de 90, você tem revistas que auxiliavam os jogadores a passar de tal fase. Isso é interessante. Você fala, pessoal, mas quando? Revista na década de 90? Não é só hoje, é só olhar na internet. É hoje. Você pode olhar na internet, você tem canais
né, voltados para videogames, eles dão dicas como passar aquela fase, dão códigos, mas na década de 90 tinha. Aqui, ó, por exemplo, eu ainda tenho uma, que é essa aqui, não é? Que é da, ó, Guia de Dicas número 4, Super Game Power. Então você tem aqui, olha, mais de 900 truques. Então aqui você tinha jogos de Mega Drive, de Super Nintendo, aqui nesse guia. Esse guia aqui, ele é de 1999, dia 30 de dezembro. Então geralmente eles fazem esses especiais. Então isso ajudava muito, gente, a indústria do videogame. Só para você ter uma ideia, na década de 90, você tinha revistas como Ação Games, Super Game Power, Ação Games tinha até trailers, né? Que dá uma olhadinha aí, vou até dar uma pausa aqui no vídeo, olha aí o vídeo da Ação Games. Em Ação Games de abril arrebentamos. Parasite Eve 2, Pokémon Stadium e o PlayStation 2 no Japão. Grátis, gibi da Lara Croft e pôster chocante. E mais, concorra a 150 super prêmios. Ação Games nas bancas. Então olhou o vídeo? Então quer dizer, a década de 90 ela teve um auxílio muito bom, que era da indústria de videogame. Às vezes você comprava a revista, às vezes as pessoas nem tinham videogame, mas elas compravam a revista para ficar olhando dicas, não é? Você ficava empolgado de ver aquele jogo, até porque com os novos consoles, né? Imagina você tem o Atari, imagina uma imagem de Atari, aí depois você tem o Master System, depois você tem o Nintendinho, aí você vai ter aí o Mega Drive, o Super Nintendo, quer dizer, a diferença de gráficos. Então as próprias revistas ajudavam isso. E nesse período não tinha. Quer dizer, você não tinha auxílio, né, de dicas, os jogos eram péssimos. E você também tem aqui a ideia, não é que não tinha internet também nessa época aqui, né, na década de 80, voltado para auxiliar os videogames. Então, esses fatores também contribuíram para a crise dos videogames na década de 80, 1983. Agora, aconteceu algo extraordinário. Lembra que eu falei para vocês da importância de você ter um controle de qualidade dos jogos. Então, vou falar aqui uma curiosidade sobre a Atari. A Atari, ela liderava o mercado naquela época. Então imagina que existia um arcade que era do Pac-Man. Você lembra, né? Já deve ter visto, já deve ter ouvido falar, já deve ter visto ou até jogado Pac-Man. É muito divertido no arcade. Agora imagina que a Atari prometeu lançar o Pac-Man, né? Então imagina a empolgação das pessoas. Soon as I eat that power block, you guys are finished! Drop Atari Pac-Man into your Atari video computer system and you're playing the hottest games in Space Invaders. Atari Pac-Man. Em querer jogar Pac-Man. Então a Atari, empolgada, ela acabou fabricando 12 milhões de cópias de Pac-Man. 12 milhões. Você pode, assim, beleza, o que tem a ver? E daí, 12 milhões? Mas ela só tinha lançado 10 milhões de Atari 2600. Quer dizer, na cabeça das pessoas que controlavam a Atari, a venda do Pac-Man vai estimular a venda, não é, de mais videogame. Existem até algumas empresas hoje que fazem isso, né? Às vezes você lança um jogo tão bom que estimula a comprar aquele console. For one night, Batman's greatest enemies will get their chance at revenge. Arkham Asylum remains under lockdown. Instead, at the mercy of the rampaging inmates. Então, você prestou atenção no que eu falei? Se você lançar um jogo bom, estimula as pessoas a comprar o console. Mas foi o fato que não aconteceu com a Atari.
O jogo do Pac-Man era ruim. Não é? Era fraquíssimo o jogo. Então fez com que as pessoas fossem aos poucos deixando de lado o interesse pelo videogame. A gente está olhando principalmente o mercado americano. Beleza, mas isso foi o ponto principal? Não, o ponto principal vem agora. Ponto principal. Imagina que foi lançado na época o filme do ET. Sim, o ET, o extraterrestre. Lembra aquele filme do Steven Spielberg? Não é um filme que levou muitas famílias ao cinema. Então era um hype. Então era o filme do momento. Agora imagina a Atari querendo pegar esse hype, essa empolgação do filme, e comprou muito caro os direitos do Spielberg para lançar o jogo para o Atari. Só que eles deram em torno de 6 meses para estar pronto. Queria pegar logo aquela empolgação para que esse jogo fosse logo lançado logo no Natal, quer dizer, estimular as pessoas a comprarem um jogo e mais Atari. Gente, mas o jogo é podre. Podre, o jogo é sem graça. Você pode pensar, mas o senhor jogou? Joguei. Não nessa época, através de emulador. Não tiveram tempo, era muito difícil você fazer jogos para plataforma como o Atari, né? Em tão pouco tempo, 6 meses. Né? Então muita gente até pensou, não, será que as pessoas naquela época não tinham paciência? Muitas pessoas no ano 2000 tentaram jogar o jogo do ET para ver se não foi exagero. Não, é podre, o filme é horrível. O filme não. O jogo é ruim. Então, quer dizer, isso fez com que a Atari, gente, perdesse nessa brincadeira toda $500 milhão. Então, quer dizer, a Atari, existiu uma lenda urbana, eu vou te colocar o link completo, tá? Que é de um documentário, porque existiu uma lenda urbana que a Atari ficou tão decepcionada, tão chateada com o jogo, que ela teria enterrado mais de 3 milhões de cópias no Novo México. They're bringing some stuff over to the archaeologist table right now. Let's see what's going on. Can everybody hear me? We found something. The archaeologists have confirmed it's from 1983, 28 feet down. It's E.T. the video game, intact in its box. Incrível, né? Quer dizer, uma lenda urbana que se tornou verdade. Então tem um link aí na minha descrição, que você tem todo aí o documentário, né, sobre os jogos, cartuchos enterrados do Atari. Então presta bem atenção nessa informação. O mercado americano, ele foi deixando de lado a ideia de jogar videogame. Então, quando a gente fala que é a crise, o crash dos videogames, em 1983, é principalmente no mercado americano. Por quê? Várias lojas entraram em crise, várias empresas de videogame entraram em crise, a própria Mattel, né, que sempre trabalhou com brinquedos, bonecas, não é? Também utilizava videogame. Né? Ela não faliu, mas largou esse ramo. A Atari, ela vai entrar em crise, mas ela não falha, até porque ela, anos depois, lá para a década de 90, ela vai lançar o Jaguar, que também foi outro fracasso dela. Prometeu tanto, mas foi outro fracasso. Então, o mercado americano, não é, foi deixando de lado os videogames. Mas o Japão ainda continuava com interesse, mas não era de videogame.
era os arcades, os arcades. E é ali no Japão que a gente vai ver aos poucos o nascimento da Sega, né? Sega Genesis, né? Que vai tentar também entrar na indústria dos videogames. Mas não é o foco dessa videoaula. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar, né, já até criei o tema, como a Nintendo salvou a indústria dos videogames. Mario! Mario! Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo, now you're playing with power. Each game sold separately. Se você quiser saber, né, sobre como ela fez isso, né, espera a próxima videoaula, que eu já estou gravando também. Muitas curiosidades, muitos comerciais muito bacanas, que você vai ver, né, como historicamente tem muita coisa interessante sobre videogames e história. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Se gostou, não esqueça, clica aqui no meu canal, curta, compartilhe esse vídeo, não é, com os seus amigos, se eles gostam de videogame. Então, a próxima videoaula. Tchau!